paz do Senhor, queridos. Mais uma vez estamos aqui, reunidos para mais um Papo de Escola Bíblica Dominical. E hoje, a presença ilustre aqui do nosso presbítero irmão Silvio. Amém. A paz do Senhor, amados. E o nosso cooperador irmão Wagner também, presente. Paz do Senhor para todos. Hoje com a incumbência, de trazermos para você, querido ouvinte e participante da EBD Online, um resumo geral do que foi esse trimestre, um trimestre muito rico, muito abençoado. E hoje nós comentaremos aqui brevemente, aula por aula. Amém? Nesse trimestre nós falamos aí das lições onde a Igreja de Cristo é o Império do Mal, Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E creio que o Senhor Jesus Cristo abençoou a sua vida. Mas antes de nós darmos entrada aqui no início à lição de número 1, eu vou pedir aqui para o nosso presbítero irmão Silvio fazer a sua apresentação e, consequentemente, logo após o nosso irmão Wagner. Fiquem à vontade, queridos. Amém, amados. É um prazer estar aqui novamente com os irmãos, com os nossos ouvintes, para meditarmos na palavra de Deus. Vamos fazer um resumo, até um pouco rápido, de cada uma das lições. Eu vou ficar com as pares, o nosso professor vai ficar com as ímpares, e nós vamos estar aí pegando os pontos chaves aí de cada lição e procurar entregar a mensagem de Deus para a sua vida. É um prazer novamente estar com todos vocês. Então, boa noite a todos, a paz do Senhor. Boa noite, presbítero Eduardo, presbítero Silvio, irmão Silvio. Esse trimestre ele foi realmente muito intenso, algumas lições polêmicas, mas a igreja não pode se furtar de falar daquilo que é a palavra de Deus, da qual todos nós aqui estamos submetidos. Então, eu desejo que nesse trimestre que se encerra, nós possamos ter compreendido o mundo que vivemos. O trimestre anterior falou sobre relacionamentos familiares, que foi a introdução para participar, incluir a família nesse mundo no qual estamos rodeados. A lição que hoje se encerra, nesse resumo, vai trazer muito disso. Que mundo vivemos? Onde nós estamos colocados e que igreja está colocada nesse mundo? Porque a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Estamos aqui para isso e espero que possamos, no próximo trimestre, usar as lições que a cara se finam, porque no próximo falaremos de missões. Amém. Então, essa PAD ela vem numa crescente, ela falou de famílias, falou do Império do Mal e, com tudo isso, missões, o avançar da igreja. Então, a preparação para 2023, fechamos aí com chave de ouro. Amém. Amém. Que maravilha, queridos? E hoje nós estamos aqui com tamanha incumbência, tamanha responsabilidade. Mas agradecidos ao Senhor por tantos benefícios que Ele tem nos dado. Foi um trimestre muito rico, como já mencionamos aqui, Só para nós recordarmos aqui, a lição de número 1, nós tivemos aqui com a presença marcante do nosso irmão, coordenador, irmão Regis, esteve aqui ministrando a aula, a igreja diante do Espírito da Babilônia. E essa aula aqui, hoje, o nosso irmão Wagner está incumbido de trazer o resumo do que for essa aula para nós. Irmão Wagner, pode ficar à vontade, já vamos adentrar aqui ao resumo da lição de número 1, por favor. Bom, é uma honra, uma alegria fazer a abertura do resumo dessas 13 lições. E a primeira é praticamente aquilo que se propõe o trimestre, que agora se findou. O Babilônia, Império do Mal, é o mundo que nós vivemos. É praticamente tudo que vivemos hoje, dia após dia. Estando na igreja ou não estando na igreja. Porque o cristão ele foi feito, incumbido pelo Senhor Jesus, para se relacionar, inclusive, fora da igreja. Na igreja edificamos nossa fé, mas é lá fora que a gente promove. E esses embates acontecem. Justamente porque o mundo, a Babilônia, que representa esse sistema, quer realmente cumprir, ele quer erradicar a ortodoxia cristã bíblica, a palavra de Deus. Então, a Babilônia, para a gente, ela significa isso. É um mundo que antes, sem Deus, pelo contrário, é uma cultura contra Deus. Pior do que ser uma cultura sem Deus, é uma cultura contra Deus. É uma busca ativa contra os valores cristãos, contra os valores bíblicos. Então, os nossos irmãos antepassados, o povo hebreu, eles foram subjugados pela Babilônia, no seu sistema religioso, político, social, familiar, ou seja, é o que está acontecendo agora nesse momento. Mas Deus sempre dá o escape, Deus sempre dá a vitória. Então, a primeira lição, ela vem fazendo a abertura do trimestre que agora se finda, justamente para provar isso,
que o cristão ele está o tempo todo sendo atacado, o tempo todo sendo ameaçado pelas doutrinas bíblicas, antibíblicas da Babilônia. Amém. Que maravilha. Tá vendo só? Que bela conclusão a qual fez o nosso irmão Wagner da lição de número 1. Agora vamos já adentrar na lição de número 2, a lição a qual o pastor Flávio de Lima, né? O pastor Flávio de Lima, que se encontra lá na igreja da Vila São José, veio aqui nos abençoar com a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Foi uma aula maravilhosa também. E hoje a incumbência está com o nosso irmão Silvio de ministrar essa aula para nós. Amém. A lição de número 2 sobre a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Tem o texto áureo: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, nessa lição, nós podemos aprender que toda alma é pecadora, né? Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Já nascemos em pecado. O nosso ser, quando nasce, já nasce com algumas deformações físicas, deformações na alma e deformações no espírito, que a gente chama de pecado. E essas deformações faz a gente errar o alvo, né? A gente peca, a gente não acerta o alvo. E o pecado é exatamente isso, né? A amartia, do grego, vem dizer que é exatamente isso, errar o alvo, né? Realmente cometer erro. E muitas das vezes não é só errar, é acertar algo errado, né? O alvo errado. Então, o ser humano ele tem essa natureza pecaminosa, ele gosta, ele ama aí as trevas, né, do que a luz, e isso é o que a gente vem aprender sobre nesta lição, né, sobre o pecado. Então, no tópico 2 da lição, vem falar um pouquinho sobre as teologias modernas, né? Então, vai falar um pouquinho sobre aí o progressismo, o socialismo, que são ideologias que tentam mostrar e deturpar a verdade bíblica em verdades relativistas, realidades sociais. O homem não nasceu em pecado, ele foi pobre, ele nasceu com problema social. Então começa a relativizar, começa a mudar a relação do homem com Deus, que é o pecado realmente do homem com Deus, e começa a relativizar isso e dizer que não, o problema do homem não é bem assim, é relacionado aos problemas da sociedade, é relacionado aos problemas financeiros, é relacionado à cultura. Então, fazendo um resumo rápido aqui sobre isso, a palavra de Deus é clara, a palavra de Deus é inerrante, infalível. Nós temos que realmente seguir o caminho é Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. A verdade não é relativa, a verdade é absoluta. E a verdade tem um nome só, Jesus. Amém, queridos. Que maravilha de explanação, né? De resumo geral. Obrigado, irmão Silvio. Amém. Vamos já caminhando aqui para a lição de número 3. Essa lição, ela foi uma lição muito prazerosa, uma lição cheia de surpresa, onde que nosso irmão Wagner, que hoje está aqui presente, né, fazendo um resumo, ele vai comentar da aula a qual ele mesmo esteve aqui ministrando conosco. Foi uma aula muito abençoada. Não sei se vocês aí que estão assistindo vai se recordar, mas foi a aula onde nós ganhamos essa caneca maravilhosa, linda aqui, ó, aonde que agora eu vou servir o meu café. Foi uma benção com a presença marcante aqui do nosso irmão Wagner, né? Ele nos abençoou com esse presente aqui. E de lá para cá ela tem feito toda a diferença aqui em nosso meio. Irmão Wagner, fica à vontade. Pode fazer a conclusão mais uma vez da aula, por favor. Um bom café. Amém. Né? Amém. Um bom papo. Bom papo. Bom, irmão Eduardo, essa terceira lição realmente eu tive o prazer, a honra, né, a alegria de falar sobre ela. E eu considero que a terceira lição até a última foi a abertura de um bloco de doutrinas práticas do que é o Império da Babilônia. A primeira e a segunda lição ela introduziu o assunto e a partir da terceira veio trazendo as várias correntes progressistas, tipificando esse Império da Babilônia, colocando subclasses, categorias, categorização desse império. E uma delas começa, obviamente, pelo progressismo. O progressismo ele é o contrário do conservadorismo. O que diferencia um do outro? O conservadorismo é a prática já consagrada, científica, aceita pela sociedade, que regula o comportamento humano. Já os progressistas, eles fazem uma experimentação
daquilo que pode dar certo ou não na sociedade. Como não há referência do que foi experimentado, eles implantam isso de tal forma a testar a sociedade. Então, por exemplo, uma teoria progressista muito forte, que uma das lições que vamos ter aqui, é a paixão pelo aborto, a paixão pela morte. Outra teoria muito grande e pautada no progressismo é a desvalorização da vida, dessacralização da vida. Em nenhuma sociedade que foi experimentado isso deu certo. Então não é que o conservadorismo não queira mudar, pelo contrário, muda após uma experimentação. Já o progressista não. Ele implanta e vê se vai dar certo. E a palavra de Deus, ela é conservadorista. Porque o Senhor, ele não muda e não varia. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Sendo assim, a nossa referência de verdade bíblica acaba sendo a palavra de Deus. Feita essa introdução do que é o progressismo e o conservadorismo, a gente pode entender que uma das características do progressismo é a deterioração moral, justamente porque ela ataca as doutrinas bíblicas e também a corrupção da fé e também a nossa ortodoxia bíblica, ou seja, o emprego correto da palavra de Deus. Uma teoria progressista, né, que foi dita nesse trimestre, nessa lição especificamente, é o tal do teísmo aberto. Ou seja, o Senhor, ele não tem conhecimento do futuro, então tudo está em aberto. Para que eu vou clamar a um Deus pelo qual não conhece o meu amanhã? Ou seja, eu tiro Deus da minha vida e me coloco como figura protagonista do meu viver. Isso é um teísmo aberto. Outra doutrina progressista é a teologia da demitologização. Então, ou seja, a gente tira todos os ensinos da Bíblia, tudo que acaba sendo como referência, por exemplo, o nascimento virginal de Cristo. É um mito porque tem um significado. Se tem um significado, tem um sentido, tem um simbolismo cristão. Por isso que chama-se mito. A gente tira todos os mitos da Bíblia, o mar vermelho que se abriu, a sarça ardente, a crucificação de Cristo, justamente porque o progressismo ele é contrário à doutrina bíblica e tudo que vem diz respeito aos mitos. E como que a gente refuta o ensino progressista? A gente reafirma a autoridade bíblica, porque não há sombra e variação do nosso Senhor. Deus é o mesmo. A gente ensina as doutrinas, justamente porque o conhecimento, ele liberta. E também a gente enfatiza a santificação. A santificação e conversão são duas facetas da mesma moeda que conduzem o cristão até a plenitude da sua salvação. Então, fazendo dessa forma, a gente pode refutar os ensinos progressistas do Império Babilônico. Amém. Que maravilha. Glória a de Deus. conclusão, né? Mas uma bênção, né? Vamos já caminhando aqui para a lição de número 4, onde nós tivemos aqui a cooperação do nosso cooperador irmão Davidson, né? Que foi maravilhosamente essa aula aqui, uma aula muito edificante. Queridos, para você que não sabe, o nosso irmão Davidson aqui é o nosso irmão cinegrafista. Hoje ele não está aqui fazendo o resumo da sua aula, porque ele está mais uma vez ali na câmera, trabalhando nos bastidores para estar filmando esse resumo aqui. Mas sempre é um prazer, um privilégio acompanhar o nosso irmão. Tem sido uma bênção nas mãos do Senhor, sempre para abençoar as nossas vidas. E hoje está incumbido aqui o nosso presbítero irmão Silvio de trazer o resumo do que foi essa aula. Quando a criatura vale mais do que o seu Criador. Muito bem. O textuário dessa lição foi assim, olha, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos 1:25. Essa lição ela vem apresentar vários tipos de ideologias, principalmente algumas ideologias que começaram lá atrás e até hoje, principalmente em nossos dias, elas têm aí com uma camuflagem, né, entrado em nosso meio. Então, hoje, por exemplo, nós temos visto muito renascentismo em nosso meio. O que é o renascentismo? É a racionalização, é aquelas coisas assim, eu só acredito se eu entender. Se eu raciocinar, se eu entender, eu vou acreditar. Então eu começo a deixar as coisas de Deus que são realmente infalíveis, né? Inerrantes, aquelas coisas que eu não entendo como que Jesus andou sobre as águas, como que 5 pães e 2 peixes foram multiplicados e alimentou 5.000 pessoas e assim por diante, eu não entendo isso. Mas o renascentismo, né, o racionalismo,
ah não, essas partes aí eu já não entendo, como o professor falou, isso aí para mim já é um mito, né? Então eu já não entendo, eu só aceito aquilo que eu consigo racionalizar. O humanismo também é uma coisa muito importante, começaram a relativizar a moral e a ética. Não, veja bem, não é assim, vamos ver, vamos conversar. Então as coisas começaram a serem relativizadas e isso começou lá atrás, né, há anos de 1400, 1500 e tem se perdurado até hoje, estando em nosso meio isso aí e assim por diante. Então o ponto importante dessa lição, né, é que nós temos que realmente meditar na palavra de Deus, buscar entender o que Deus quer dizer com as suas palavras, com as suas orientações e seguir realmente a inerrante, infalível e verdade palavra de Deus. Amém? Amém. Que maravilha, né? Aí mais uma conclusão da lição de número 4. Já vamos caminhando aqui para a lição de número 5, onde nós tivemos aqui a presença ilustre do nosso presbítero, irmão Jonas, que hoje se encontra na nossa congregação lá no Baracéia, auxiliando ali o nosso pastor Adilson. Uma bênção. E nessa lição nós falamos sobre a dessacralização da vida no ventre materno. E hoje o nosso cooperador irmão Wagner, ele vai trazer o resumo para nós do que foi essa lição. Fique à vontade. Estamos chegando à metade do trimestre e está só aquecendo. Amém. Né? Estamos só aquecendo aqui. Então, o progressismo ele é muito contraditório em si. Não tem argumentos que permaneçam de pé após uma leve e momentânea averiguação. Na lição anterior, o nosso irmão Silvio aqui trouxe sobre a desvalorização, quando a criatura vale mais que o Criador. E na lição 5, desde que essa criatura não esteja no ventre materno. Não é verdade? A lição anterior, a criatura vale mais que o Criador. Mas na lição 5, desde que não seja um feto. Porque a lição 5 é a dessacralização da vida no ventre materno. Então é muito antagonista, né? Muito contraditório em si. Bom, não há melhor exemplo, e Deus ele não faz nada aleatoriamente, não faz por coincidência, ele faz de forma proposital. Ele trouxe um nascimento virginal de Jesus, para mostrar o quanto que é importante uma vida no ventre materno. Sim, a criatura ela tem valor, mas diante de Deus. E sendo no ventre gerado pelo Senhor, como fala em Jeremias, né? Jeremias fala assim, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Jeremias 1:5. Existem várias teorias sobre a concepção da vida. Na fecundação, na geração do zigoto, no nascimento e assim por diante. Mas o Senhor, ele vai além de todas as teorias científicas. Ele fala que antes da formação, então, ou seja, antes de nós estarmos no ventre das nossas mães, nós já tínhamos valor para Deus. Essa vida já era sagrada. Então, com Jesus, ele reforça, explica e enaltece o quanto que é divino nascer. A história da concepção divina de Jesus ilustra o sacramento da vida desde o ventre materno, ressaltando que toda gestação é um milagre e uma dádiva concedida pelo Criador. No entanto, o progressismo ele vem com a cultura da morte. É um projeto ideológico, como é em si o progressismo, e como é em si o Império da Babilônia. A ideologia, uma indústria cultural. E dessa lição em diante, da 5 em diante, depois a gente vai ter a questão dos transgêneros, né, e tudo mais e tal, a gente vê que tudo tem uma ideologia por trás. E tudo isso gera uma indústria, porque gera e movimenta muito dinheiro. A indústria do aborto movimenta muito dinheiro mundialmente. Então, um projeto ideológico, essa prática é cada vez mais incentivada por causa do custo e dos recursos financeiros que se envolve essa prática. E por que o progressismo fala isso? Pelo tal do direito sobre o corpo. Nós, que somos filhos de Deus, estamos submissos ao Senhor, não temos direito ao nosso corpo, nem à nossa alma, nem ao nosso espírito. Tudo o que fizermos, faremos para a glória de Deus. O livre-arbítrio, a liberdade verdadeira, é não seguir os seus próprios desejos. Porque aquele que segue o seu desejo é escravo da sua carne e é escravo desse desejo. Essa falácia de que nós temos direito sobre o corpo é simplesmente para legitimizar a prática do aborto. Sobre esse pretexto, a gente deturpa a palavra de Deus e incentivamos a indústria da morte com o aborto.
Bom, a vida é sagrada, ela é inviolável. A vida humana é um ato criativo de Deus. Se foi Ele quem criou, só Ele pode dar e só Ele pode tirar. Como dizia Jó, nu saí do ventre da minha mãe e ao pó voltarei para lá. Assim que fala Jó. Então, a vida é sagrada, ela é inviolável, e a posição cristã é de que o Senhor, Ele defende a vida. Porque, como diz Jeremias, voltando ao início, antes de formar, Ele já nos conhecia, a todos nós. Amém. Que maravilha, né, queridos? Já estamos caminhando para a lição de número 6. A lição de número 6 também foi uma bênção. Também tivemos aqui a participação do nosso diácono irmão Júlio, professor dos nossos adolescentes. Foi uma aula edificante também para a nossa vida. O irmão trouxe um testemunho da sua própria vida aqui que foi edificante. E o tema dessa lição foi a desconstrução da masculinidade bíblica. E hoje está incumbido aqui o nosso irmão Silvio de trazer o resumo para nós. É verdade, a desconstrução da masculinidade bíblica, né, é uma coisa que tem se alastrado aí em nosso planeta, né, de uma forma geral. Isso não é uma coisa apenas no Brasil. Mas a palavra de Deus diz em Gênesis 2:15, né? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, quando Deus criou o homem, criou a mulher e assim por diante, ele criou papéis e responsabilidades, né? De uma forma resumida, o homem foi colocado para ele realmente respeitar, prover e proteger a sua esposa e a sua família. Esse é o papel principal do homem, né? Então, hoje nós temos visto um ataque a essas características. Nós temos visto aí a ideologia, né, da homossexualidade, onde o homem perde o seu papel, deixa de ter um comportamento de homem e começa aí a seguir um caminho tortuoso, um caminho não bíblico, né, com a homossexualidade. Nós temos também visto a apologia, né, a responsabilidade do homem negligenciada, né? Então, muitas das vezes acontece isso dentro do lar, isso na sociedade, de uma forma geral. Temos encontrado também uma crise na liderança, né? Os líderes têm tido hoje muita dificuldade na gestão de pessoas, por causa de toda essa erosão, de todo esse conflito, de toda essa dificuldade aí, inclusive até psicológica, né? Então, nós temos que realmente voltar à palavra de Deus, que nessa lição foi colocado aqui o Boaz, né? Que era um parente lá da Noemi e assim por diante, né? Que ele vai e casa com a Ruth, que também era uma viúva, tinha perdido seu marido, né? E assim por diante. E ele vai como homem íntegro, como macho, né? Macho, cuidar dela, respeitando ela e dando aí a herança, e depois ela vai acabar sendo lá, acho que a bisavó, se não me falha a memória, a bisavó do rei Davi, né? Então, é muito importante nós seguirmos, né, buscando a verdadeira informação, a verdadeira régua moral, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Amém? Que maravilha, né, essa informação. E já estamos caminhando aí para a lição de número 7. Onde nós tivemos aqui o privilégio de termos a nossa irmã Marcela. Para você que não sabe, a nossa irmã Marcela, ela é a esposa do nosso irmão Wagner aqui, ó. Casal abençoado. Nossa irmã Marcela é a professora aqui das nossas irmãs, nosso tempo sede, e onde ela veio com a lição da desconstrução da feminidade bíblica. E hoje está incumbido aqui o seu esposo, nosso irmão Wagner, de trazer o resumo dessa aula para nós, irmão. Fique à vontade. Eu estou querendo assistir uma aula dela, fazer parte dessa classe também. Legal. As irmãs gostam muito dela, ela gosta muito da classe na qual ela ministra. Amém. Graças a Deus tem esse vínculo muito forte. Bom, irmão Silvio trouxe aqui a masculinidade e a lição, né, de número 7 traz a feminilidade. Isso. Trazendo um pouco da questão do aborto, que foi a lição também anterior do irmão Silvio, nunca se houve tanto aborto como tem hoje. Por quê? Por causa da fraca masculinidade dos homens. São homens que geram filhos e abandonam esses filhos. Por isso que o aborto cresce, por isso que o abandono de mulheres cresce, porque são homens que não honram a palavra de Deus, não honram seu compromisso na masculinidade. E aí, quando os homens não honram seu compromisso, o que surge nesse local? A feminilidade. Justamente por conta disso.
Nunca houve crianças tão órfãos como temos nos dias de hoje, ou abortadas, porque os homens não honram seu compromisso. E aí as mulheres entram com a feminilidade, que é outra teoria progressista para poder substituir a masculinidade, com seus valores e com seus ativismos e assim vai. Bem, é interessante, né? A feminilidade bíblica, e o textual ele fala assim, dessa lição, Provérbios 31:30, enganosa é a graça e vaidade é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Ou seja, o Provérbios aqui, sábio Salomão, ele vem dizendo que o exterior não é o mais importante, o que importa é o caráter. O que importa não é aquilo que aparenta ser, mas o que você faz. Isso permanece. Eu até brinco com a minha esposa, né, que eu sou o homem do Provérbio 32, que ele nem foi escrito ainda. Mas vamos parar no Provérbio 31, porque de fato é a perfeição. Né? Por isso que não existe além disso do 32. O Provérbio 31 resume muito bem o que é a perfeição dessa mulher feminina cristã. Não há problema a mulher ser feminina, não há problema ser vaidosa, mas desde que ela tenha caráter. E o Senhor, ele enfatiza muito isso na sua palavra em Provérbios. Bom, ainda aqui nessa lição foi dita sobre a feminilidade bíblica. Quais são as referências da mulher feminina aos olhos do Senhor? Ela é uma criação divina. Na ordem da criação, Adão foi criado antes da Eva. E aí alguns irmãos desavisados pensam, né? Se Adão ele foi criado antes da mulher, o Adão é mais importante do que a mulher? Aos olhos de Deus, não. Porque se for essa referência, quando a gente vai lá para Gênesis número 1, capítulo 1, na ordem da criação, vejam bem, olha que interessante, no versículo 11, Deus criou a vegetação. Então, se a gente for seguir esse raciocínio, as plantas são mais importantes que Adão? Não é. Aí no versículo 21, Deus cria os animais, aquáticos, terrestres. É mais importante que Adão? Também não é. Então, não é pelo fato de Adão ter sido criado primeiro que a mulher que ele é mais importante. O Senhor, ele complementa a sua criação com a mulher. Porque um ajuda o outro. Quando o Senhor fala assim que a mulher será uma ajudadora, é naquelas situações em que o homem, como líder da família, ele está desorientado, não sabe o que fazer, e a mulher vem e ajuda. O levanta, dá a direção correta, conversa, e aí os dois caminham juntos, e assim segue a família dentro do que é a visão bíblica de Deus. Bom, então, essa visão feminina, né, de Deus para a mulher, ela é divina. Tem também em si a bênção da maternidade, porque só a mulher consegue gerar filhos, ainda que hoje a teoria progressista diga que não mas é só as mulheres que conseguem gerar filhos. Mulheres biológicas e as mulheres que têm o caráter de Deus. E a mulher como auxiliadora, como eu disse agora há pouco, com relação a Adão. E como que o progressismo tenta desconstruir isso? Através do ativismo. Simone de Beauvoir, que foi uma ativista feminina, ela diz o seguinte, não se nasce mulher, se torna mulher. Em parte ela tem razão, mas ela se perde quando ela descaracteriza que esse processo é feito à luz da palavra do Senhor. A gente vai se tornando algo perante Deus quando a gente aceita aquilo que Deus tem para a nossa vida como propósito. Seja homem, seja mulher, seja o filho honrando o pai e pai honrando o filho. Então ela desconstrói aqui, com essa frase, tudo aquilo que a Bíblia fala com relação ao feminismo. E os ataques à família tradicional, obviamente, a masculinidade e também a feminilidade. Os modelos bíblicos, né, que nós temos aqui de feminilidade. O modelo de esposa fiel fala assim, né, Provérbio 31:10. O coração do seu marido está nela confiado. Qual o marido que possa confiar na sua esposa? Tem maridos que não dormem bem à noite com medo de serem envenenados, tomar uma facada, porque não conhecem com qual esposa que dorme. Porque não é uma esposa que tem referência bíblica. Se tem, é Provérbios 31. Se não tem, ele não consegue viver tranquilamente. É uma mãe amorosa e também ela é administradora e empreendedora, ou seja, ela ajuda o seu marido nas rendas da casa e na administração do lar. Por fim, a nossa lição aqui, como conclusão, fala o seguinte, por isso a mulher cristã é instruída a honrar a sua feminilidade e assim glorificar a Deus em sua sabedoria. Tudo que há de virtude é o que é bom e foi feito para aquilo. Se você cumpre o seu propósito, você cumpre o propósito de Deus. Amém. Que maravilha, né? Glória a Deus. Vendo só? Que bela conclusão desse
esse fechamento dessa lição sobre a feminilidade bíblica, né? E, amados, aqui nós vamos caminhando para a lição de número 8. Foi uma lição aí, tanto quanto repercutiu muito, não só no meio evangélico, mas no meio da sociedade aí. Foi uma aula onde nós conseguimos aqui trazer o nosso pastor Marcos Devaney, justamente com a sua esposa, a irmã Roseli. É um casal de pastores que pastoreiam a nossa congregação ali do bairro do Pouso Frio, aqui mesmo em Taubaté. Um casal, uma zona rural, mas foi uma aula tremenda. Essa aula ela foi tão impactante que o nosso pastor Marcos ele veio ministrar essa aula aqui no Templo Sede, numa classe única, e foi uma bênção. Queridos, e hoje está aqui incumbido o nosso irmão Silvio, né? De trazer o que foi essa aula para nós, trazendo o seu resumo. Fica à vontade, meu irmão. Amém. A lição 8, transgênero. Que transrealidade é essa? Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto de transgênero, né? Pessoas que realmente têm um sexo biológico, mas por motivos ideológicos, mental, psicológico e assim por diante, eles se acham, se constroem com outro tipo de sexo, né? O que a Bíblia fala? A Bíblia diz em Gênesis 2:24, diz assim: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. A sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado, que é na linguagem atual, que eles falam, é binária, né? Macho e fêmea os criou. Então, o que acontece hoje em dia? Eles hoje têm várias aí, ideologias, vários tipos de reafirmação, né, com relação aos tipos de sexos. Então, hoje nós temos aí um monte de letras, né, LGBT e assim por diante, onde as pessoas se acham, não, eu sou um homem num corpo de mulher, eu sou uma transmulher, né? Eu sou uma pessoa cisgênero, transgênero, né? E assim por diante. Não dá para a gente esgotar esse assunto, mas são pessoas militantes que gastam energia, procuram impor isso goela abaixo, principalmente em nossas crianças, indo de contra, refutando de forma agressiva até a palavra de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Mas Deus é muito sábio, né? Não é só na Bíblia que a gente vai encontrar refutação contra essas coisas. Na própria biologia, como o nosso professor já comentou aqui, né? Então nós temos os cromossomos, o cromossomo da mulher é de um jeito, o cromossomo do homem é outro, né? Uma coisa, esses dias a gente estava olhando, a estrutura óssea, por exemplo, né, da bacia da mulher, ela é diferente da do homem. Então, se um homem e uma mulher morrerem e depois os médicos lá, os legistas forem ver aqueles ossos, ele fala, não, esse osso aqui era uma mulher, e esse osso aqui era de um homem. Como? Por causa da bacia. Por quê? Porque só a mulher que engravida, só a mulher que tem o dom da vida. Você pode chamar que você é um transhomem, o que você quiser, mas é só as mulheres, biologicamente falando, que engravidam. O homem não consegue engravidar. Você nunca vai ver um homem engravidando. Então, assim, são coisas que eles estão utilizando do racional, da ideologia, para forçar, né, essa deteriorização na sociedade, né, e ser realmente resistente aí à palavra de Deus. Isso só vai causar destruição, né? Alguém já comentou uma vez, né, se colocasse lá uma mulher, né, e um transhomem, que é uma mulher biológica, né, que se sente um homem, numa ilha, né, 100 de cada, não tem problema, pode pôr quantos forem, só que é tudo mulher. E dali a alguns anos, dali a 100 anos, está todo mundo morto. A mesma coisa se colocar lá tudo homem biológico lá, né, seja transmulher e assim por diante, dali a 100 anos vai estar todo mundo morto. Só se for biologicamente macho, biologicamente fêmea, é que a sociedade ela continua, ela permanece e ela progride. Então são coisas assim que a gente tem que tomar muito cuidado, porque eles estão batendo de frente em fatos biológicos, fatos verídicos, e não só na palavra de Deus, que é o alvo principal deles, né? E aí realmente
nós temos que refutar isso com a constituição biológica, né? E, claro, com a palavra de Deus que nos ensina. Macho e fêmea os criou. Amém? Que maravilha, né, queridos? Eu não sei se você que está aí nos assistindo, prestou atenção nessa imagem aqui, ó, do casal, o pastor Marcos Evanei com a sua esposa e irmã Roseli, juntaram as mãos ali e formaram um coração. A partir aqui dessa lição de número 8, nós entramos numa série aí, onde nós conseguimos, pela misericórdia e bondade do Senhor, né, trazer casais para estarem participando das nossas videoaulas. Por que trazer casais? Para demonstrar, para formatar para você, querido ouvinte, que está aí na sua casa, no seu lar, você, querido irmão, querida irmã, que há espaço para todos no reino de Deus. Há espaço para o homem, há espaço para a mulher, há espaço para os casais estarem trabalhando. E como foi ministrado aqui na aula anterior, pelo nosso irmão Vales aqui, da feminilidade, né, onde que a mulher ela veio com seu papel para estar auxiliando o homem. E a irmã Roseli deixou aqui bem claro para nós. O auxílio da mulher no trabalho ministerial do pastor Marcos Evanei. Foi uma aula magnífica e hoje também aqui o irmão Silvio, de uma forma maravilhosa, conseguiu trazer esse resumo abençoado para nós. Agora vamos adentrar aqui na lição de número 9, onde nós estivemos aqui com a presença marcante também, né? Do nosso pastor Manuel e a sua esposa, irmã Patrícia, ambos aqui do nosso tempo sede, né? E a lição ela veio com um tema, uma visão bíblica do corpo. Irmão Wagner, fique à vontade. Eu estou aprendendo de novo aqui nesse trimestre. Aprendendo muito aqui com o nosso irmão Silvio, graças a Deus. Bom, a lição 9 fala uma visão bíblica do corpo. E o seu texto áureo fala assim, em 1 Coríntios 6, versículo 13. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O que é a prostituição? Engano. Passa. É trocar por valores que não têm sentido, não tem significado. Então, o corpo para o Senhor e o Senhor para o corpo. Quer prova maior do que a ressurreição de Cristo? O corpo de Cristo. O Senhor o ressuscitou num corpo glorificado, justamente porque Ele prima pelo nosso corpo. O nosso corpo é o nosso invólucro, é a nossa saúde. Aleluia. É daquilo que nós testemunhamos para o exterior. As doenças psicossomáticas, e soma significa corpo em grego, vem daí. As doenças emocionais e afetivas, elas têm o seu encontro no soma, no corpo. Então, às vezes, a pessoa está com uma doença, ela está com uma alergia, ela está com estresse agudo no corpo, mas isso vem de onde? Vem das doenças psicológicas. E também de transtornos, dificuldades, distúrbios espirituais. Porque o salário do pecado é a morte. E essa morte ela é espiritual, essa morte ela é somática, essa morte é emocional. Porque quando uma área do nosso corpo vai mal, todas também seguem mal. Porque não existe uma divisão. Nós somos tricotomistas, corpo, alma e espírito. Tudo que acontece em uma dessas três partes vai fatalmente incluir no corpo. E nós devemos cuidar do nosso corpo, para que nós possamos ter vida em abundância, chegar ali aos seus 90 anos, seus 80 anos, com vida, com saúde, aguardando a vinda do Senhor. Ou, se nós morremos antes, aguardando que Ele nos busque nos ares. Bom, então o corpo ele é para o Senhor e o Senhor para o corpo. E nós somos criações divinas. O Senhor, Ele criou o ser humano com o seu fôlego de vida. Nenhum outro animal ele fez isso. Mas com o ser humano, sim, porque nós somos a coroa da criação. Então, nós temos esse diferencial. Ele soprou o Espírito, como diz lá no hebraico, né? No boneco de barro, chamado Adão. O mesmo sopro que lá havia nele, há também em nós. E o nosso corpo é esse nosso invólucro que deve ser guardado. Bom, a nossa visão bíblica do corpo, conforme fala a lição, ela é o templo do Espírito Santo. A Escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Isso significa que o corpo pertence ao Criador e a Ele deve estar unido. Esse corpo é para o Senhor, para fazermos a obra e para enaltecer e glorificar o nome de Deus. A lição anterior falava do transgênero, né? E a modificação do corpo. A modificação e a mortificação desse propósito, desse corpo. E esse corpo ele será glorificado na ressurreição, assim como foi o corpo de Cristo.
Por isso que ele é para o Senhor. A visão bíblica do corpo tem a ver com o exterior do homem, como imagem do templo do Espírito Santo, com a ressurreição e a glorificação final. E por fim, o terceiro ponto dessa lição, ele fala sobre a visão secular do corpo, ou seja, a visão progressista do Império da Babilônia, sobre a visão secular do corpo. Fala sobre o hedonismo, ou seja, o estilo de vida em que é necessário obter o máximo de prazer e o mínimo de sofrimento. Irmão Eduardo, o que nos faz crescer na vida é o sofrimento, é a frustração, As provações, né? é a chamada realização negativa. Aquilo do qual você tem falta, você busca e você consegue crescer na vida. Se a pessoa tudo recebe como o hedonismo prega, que é o prazer, ele já não sabe mais o que é dor e o que é alegria. Isso não vem de Deus. E com isso, vem o narcisismo. Só eu importo, só eu estou certo, o mundo inteiro está errado, nada mais importa do que a minha própria opinião, e assim vai. Então, são irmãos gêmeos, né? Hedonismo e narcisismo. Uma outra visão secular, erotização e libertinagem. As pessoas erotizam o seu corpo com sensualidade, luxúria, depravação, porque entendem que esse corpo é o seu cartão de visita, mas não é. O nosso corpo é para abençoar vidas. Quando você estende uma mão, quando você dá um abraço, quando você fala através do seu corpo, usa uma linguagem da qual o Senhor se orgulha e tem prazer no seu servo. Todavia, em nossos dias, a erotização do corpo é explorada nas mídias, artes, músicas e literaturas. O objetivo é seduzir e estimular práticas sexuais ilícitas através do corpo. E, por fim, a liberdade e autonomia. O homem, ele pensa que é livre, mas na verdade ele não é. Ele é escravo do pecado. Nós somos livres em Cristo, não no pecado. E usamos esse corpo com autonomia de uma falsa liberdade. E isso contraria a palavra de Deus e, com certeza, essa história não termina bem. Amém. Que maravilha, né? Essa foi mais uma explanação, conclusão da aula de número 9. Vamos partir já para a aula de número 10 aqui, onde nós tivemos aqui a presença marcante também do nosso pastor Sérgio Dublinski, com a sua esposa, irmã Patrícia Dublinski, que foi uma bênção, né? Casal aí bem ativo na obra do Senhor. E essa lição ela trouxe o tema renovação cotidiana do homem interior. E hoje está aqui incumbido o nosso irmão Silvio de trazer a conclusão dessa aula para nós. Amém. O professor está comentando sobre o corpo e agora eu vou comentar um pouquinho sobre o homem interior, né? A alma e espírito, né? Enquanto nós vivemos nesse mundo, né? Nós fisicamente padecemos muitas dificuldades, né? Nós temos sofrimentos, aflições, coisas que não dão certo, muitas dificuldades, né? E a Bíblia vem falar em 2 Coríntios 4:16, fala assim: por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, a Bíblia vem nos ensinar que ainda que o nosso homem exterior, que é o nosso corpo, o nosso ser aqui terreno, né? Ele vem a sofrer dificuldades, o interior ele se renova. Mas como que ocorre isso, Silvio? Ocorre que para quem tem a presença do Espírito Santo dentro da sua vida, dentro do seu corpo, né? Esse Espírito Santo é que vem nos trazer o refrigério. Esse Espírito Santo é que vem realmente nos dar vida, nos renovar. Ele que vem nos ajudar, né? Então, a Bíblia diz em Romanos 5, né? Que as tribulações produzem a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Mas por quê? Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, se você quer realmente participar dessa experiência de renovação interior, aceite a Jesus. Aceite a Jesus como seu Salvador. E aí o Espírito Santo vai vir habitar dentro de você. A gente chama isso, né, em João 3:3, do novo nascimento. E a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo habita em nosso corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, e que vós não sois de vós mesmos. Então esse Espírito Santo vem habitar dentro de nós e ele nos renova, ele nos dá vida, né? Correrão e não se cansarão, né? Como águias nós voaremos, né? Então nós temos a renovação.
E aí a palavra de Deus, ela vem nos ensinar, por exemplo, em 2 Coríntios 4, vem falar assim, ó, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Significa que, mesmo pressionado, o crente não é esmagado. Perplexo, a Bíblia fala, perplexo, mas não desanimados. E aí ele indica que, mesmo confuso, perplexo, confuso, o crente não se desespera, ele não perde a paz, ele não perde o desespero, né? Outro ponto, perseguidos, mas não desamparados, que a Bíblia fala. Isso sinaliza que, mesmo ameaçado, o crente não é abandonado. Jesus prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. Outro ponto que a Bíblia fala, abatidos, mas não destruídos. Isso mostra que, mesmo derrotado, o crente não é nocauteado. Vai ter mais uma oportunidade. Ele, se cair, ele se levanta. E Deus está sempre, Jesus está sempre nos ajudando. Sempre. Então, irmãos, amados ouvintes, né? Não só irmãos, amados ouvintes, tenha Jesus, tenha o Espírito Santo dentro de você. Tem o próprio Deus habitando dentro da sua vida. Deixa Ele te usar, deixa Ele te renovar, deixa Ele te abençoar. Né? Essa renovação interior é uma renovação diária, é uma renovação circunstancial. Deus está sempre presente ali, vendo você, e quando você mais precisa, Ele está ali. O Espírito Santo que Jesus enviou para nós, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Né? Jesus disse assim, ó, deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Tem muita gente procurando paz nas drogas, paz em remédios para dormir. Tem gente usando tarja preta para dormir. Aí o crente vai lá com problema, com dificuldade de todos os lados e dorme. Pode até cair o telhado em cima, tá lá dormindo, cheio de paz, cheio de alegria. Sabe, com Jesus na vida, nós somos uma nova criatura. É isso que a palavra vem dizer. O interior, contudo, se renova de dia em dia, graças à ação do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Há gozo na alma, né? Gozo na alma. Que maravilha. Queridos, tem bastante coisa para falar. Final, mais uma lição a qual foi abençoada. Tivemos aqui a presença marcante. Esse casal aqui é o evangelista irmão Tiago, com a sua esposa, a irmã Elizabeth, né? Nós chamamos de Beth carinhosamente. Nosso irmão que é coordenador aí da UMART, está fazendo, né, um excelente trabalho em todo o campo da Assembleia de Deus Ministério Taubaté aqui. Um irmão muito querido aí. Nós ministramos essa aula aqui juntamente com o tema Cultivando a Convicção Cristã. E hoje aqui está incumbido nosso irmão Wagner de trazer a conclusão de como foi essa aula. Fica à vontade, meu querido. Bom, o textuário da lição 11, Cultivando a Convicção Cristã, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, fala assim: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia e nem com fraudulência. Essa palavra é apenas do apóstolo Paulo. É dele a autoria dessa frase, dessa inspiração bíblica aqui do Espírito Santo. A maneira como Paulo se portava, a sua convicção cristã, não era de outros, era dele. E, infelizmente, hoje em dia, nós temos aí os coachings, né, pastorais. Então, se não houver uma convicção cristã firme, a gente acaba sendo levado pelas ideologias humanas. Paulo aqui, falando aos Tessalonicenses, ele vem refutar essa ideologia humana e confirmar o porquê dele ter sido um grande pregador, um grande homem de Deus. Não apenas pelas palavras pelas quais ele falava, mas muito mais pela prática da qual ele fazia e deixava que os irmãos da qual ele testemunhou, pregou igrejas, viagens missionárias que ele fez, o acompanhavam. Muito mais do que ouvir o que Paulo dizia, era ver o que ele fazia. Esse foi o ministério de Paulo. Por isso ele disse essas palavras. Bom, a convicção cristã, nessa lição, ela é dividida em 3 partes. Convicção espiritual, moral e social. Tem uma frase bem famosa de Walt Disney, que ele fala que prefere o impossível, porque lá a concorrência é menor. Um homem de grande convicção, atento aos seus valores e à sua visão. O cristão também é assim, ele tem que ter firme seus valores,
mas também nunca perder a visão bíblica do reino. É para lá que nós vamos. Nós temos que ser diferentes em meio aos iguais, para manter a nossa convicção e demonstrar essa convicção para aqueles que, muito mais do que nos ouvem, nos veem, porque é pela prática da palavra de Deus. E essa convicção espiritual, ela não tem outro jeito de existir a não ser pelo poder do Espírito Santo. Porque se não for assim, acabam sendo palavras muito bonitas, mas vazias. Porque é só o poder do Espírito Santo que traz a convicção espiritual na vida do cristão. E nesse mundo que nós vivemos, o falar bonito, o falar lisonjeiro é fraudulento. E não pode ser assim. Porque isso fatalmente vai minar a nossa convicção espiritual. Temos que ter confiança em Deus, temos que ter fidelidade na nossa pregação. Ou seja, sem ação poderosa do Espírito, a pregação é incapaz de transformar vidas. Transformar vidas. A nossa convicção moral, ela está baseada na retidão de ações. E fala assim, Paulo, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Ou seja, em nada os irmãos puderam achar erro ou dano em Paulo, porque ele andava reto nas suas ações. Ele não procurava obter vantagens nem honra, ou seja, tinha uma reputação ilibada. Reputação é aquilo que os outros falam da gente, mas caráter é aquilo que Deus fala de cada um de nós. Existe uma diferença muito grande. Tem pessoas querendo ter reputação no meio dos homens e deixando de lado o seu caráter, se afastando do caráter de Deus. Bom, e por fim, para mantermos a nossa convicção cristã, é também a sua convicção social. Ou seja, através do bem-estar comum, sabe, nas reuniões sociais, nos vínculos de amizade, já vai chegando aquele irmão que é crente. A fama chega antes dele chegar, as pessoas se afastam. Você afasta ou você agrega? Você é alguém que apazigua ou alguém que causa contenda? O bem-estar comum e social. Uma dedicação altruísta, fazer o bem ao próximo. E por fim, a nossa conclusão, ela fala assim: ratifica-se que em nossos dias carecemos dessa firme convicção em defesa dos interesses do reino de Deus na terra. Se nós realmente quisermos fazer a diferença, devemos manter a nossa convicção. Porque é através dela que o mundo olhará para cada um de nós e verá não a mim, não o irmão Silvio, não o irmão Eduardo e não o irmão Davis, mas verá a Cristo. Como Paulo dizia, para encerrar, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Amém, que maravilha, né? Querido, só relembrando aqui, o nosso irmão Tiago com a nossa irmã Beth, eles têm um programa aí muito lindo, muito abençoado, a cada 15 dias, chamado Conexão com Cristo, aonde que tem ali muitos louvores, muita gincana bíblica, palavra bíblica, que é o mais importante, que é o alimento, né? Então é um programa maravilhoso. Se você ainda não teve a oportunidade de assistir, de acompanhar, entre aí no nosso Facebook, o Facebook da nossa igreja, né? Sexta-feira sim, sexta-feira não. Desculpa, a cada 15 dias, melhor dizendo, a cada de 15 em 15 dias, o nosso irmão Tiago, com a sua esposa a irmã Elizabeth, eles estão ali com o programa Conexão com Cristo. Vai ao ar das 21 horas às 22 horas. É uma horinha de programa ali, mas é um programa abençoado. Assista lá e saia dali ainda mais edificado. Já estamos aí caminhando para a nossa lição de número 12, né? A penúltima lição desse nosso trimestre, aonde mais uma vez nós tivemos aqui a presença marcante do nosso pastor Devaney, né? Marcos Devaney. Nós tínhamos aqui uma programação, a qual seria com o nosso pastor Ednei Salles e a sua esposa, a irmã Ruth Salles. É o casal que estão aqui auxiliando o pastor Luiz Francisco, ou seja, o pastor Ednei é o nosso co-pastor aqui do nosso tempo de sede. Mas, infelizmente, aí, a nossa irmã Ruth ela acabou acometida de uma enfermidade física e não conseguiu tempo hábil para estar aqui na gravação dessa videoaula, mas o pastor Marcos Devaney, gentilmente, ele veio aqui e ministrou a aula mais uma vez. Não sei se você consegue observar aqui na fotinha mais uma vez, está o pastor Marcos com a sua esposa, a irmã Roseli. Você vê que a paisagem de fundo, né, é uma paisagem muito bonita, né? Mas não é uma paisagem onde eles foram buscar, não, viu? Essa paisagem aqui, linda e maravilhosa, é lá na fazenda, onde eles pastoreiam a nossa pregação, ali no bairro do Pouso Frio. Vai até ali visitar, que é uma bênção. O pastor Marcos Devaney falou que ali não é difícil acesso, o asfalto está maravilhoso, foi recapeado,
Ele deu uma dica extraordinária para você que quer ali conhecer a igreja dele. Digita aí no Google Maps, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté. Já vai cair certinho no endereço dele lá, ali no bairro do Pouso Frio. Já vai cair certinho na localização dele. Não tem como você errar através do seu navegador. Fica a dica aí para você ir lá fazer a visitinha com o nosso pastor. Amém? Vai ser muito bem-vindo. E agora o nosso irmão Wagner, nosso irmão Silvio, vai trazer a conclusão de como foi essa aula para nós aqui mais uma vez. Amém. Hoje, nessa lição de número 12, né, vamos falar sobre a Igreja do Deus Vivo, né? Essa Igreja do Deus Vivo nada mais é do que todos aqueles que realmente aceitaram a Jesus como seu Salvador, né? Foram realmente, eles nasceram, tiveram um novo nascimento, como diz ali em João 3, de 3 a 5, e realmente receberam o selo, a marca da promessa, né? Que é o selo do Espírito Santo. E aí nós iniciamos a nossa vida, uma nova vida, né? Uma nova criatura, como sendo a noiva de Cristo. E essa igreja, né, ela tem alguns papéis e algumas responsabilidades. Então Jesus vai ensinando, olha, vocês têm que ser o sal da terra, olha, vocês têm que ser a luz do mundo, né? Se o sal for insípido, não presta para mais nada, a não ser pisado pelos homens. E aí vai realmente acontecendo várias explicações, vários detalhes, e uma coisa importante, né? Que a noiva de Cristo, ela não pode ser mundana, né? Pois ela é a guardiã da verdade revelada, e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Então, como que é isso, Silvio? O próprio Deus, através do Espírito Santo, né? Ele é que realmente, ele é que vai fazer... Peraí, eu perdi aqui o versículo. Ele é que realmente vai fazer nos lavar, nos purificar, nos limpar de toda impureza, de toda mácula, para que nós possamos ser uma igreja santa e irrepreensível, né? Gloriosa e irrepreensível, achei aqui, né? E sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, está em Efésios 5 e 27. Então, a Escritura compara a relação de Cristo com a igreja, né, com a relação do marido com a esposa. Então, o marido cuida da esposa e a esposa tem ali algumas responsabilidades, né? Então, uma das responsabilidades, como o nosso professor Wagner já comentou, é realmente a propagação do evangelho, é ensinar as boas novas, é realmente ser luz do mundo e sal da terra, né? Então, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Isso também descreve o caráter da igreja, que era uma igreja santa, né? É uma igreja que busca a santificação, que está sempre buscando ali se aproximar de Jesus, tem intimidade com Jesus, buscando a Deus através da sua palavra. E quais são as armas da igreja do Deus vivo? Né? Como que a igreja do Deus vivo, as pessoas, né, os membros que compõem esse corpo maravilhoso que é a igreja do Deus vivo, a igreja noiva de Jesus, né? Então é o zelo pela verdade, é o zelo realmente pela verdade, a verdade é Jesus, é a sua palavra é a verdade, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, né? Ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Então a sua igreja, nós que estamos aqui nesse mundo, temos que pregar esse evangelho, temos que ali não deixar que o relativismo, né, com que realmente essa situação aí de relativismo, ideologias, entrem em nosso meio, né, tanto na igreja local, como na igreja espiritual, na igreja universal, na igreja realmente que vai para os céus, né? Então nós temos que pregar o evangelho, que é a única verdade, conforme a palavra de Deus. E o outro ponto é o ensino da verdade. Ensinar a Bíblia, ensinar sobre Jesus e falar sobre as Escrituras e repelir todo tipo de progressismo, todo tipo de pecado, né? Repelir todo tipo de ideologias que venham ser contra a palavra de Deus. Amém? Que maravilha, né? Bela conclusão, belo resumo, né? E você viu a preocupação do nosso irmão aqui de falar algo a qual não está dizendo a Bíblia. Ele procurou o versículo para trazer o quê? A verdade para você, querido ouvinte. Este é o zelo
pela palavra de Deus. E agora chegamos ao final desse trimestre. A lição de número 13, onde nós tivemos aqui também a presença marcante do nosso cooperador irmão Iago, com a sua esposa irmã Stephanie, né? Um casal que estão aí há vias do nascimento do seu bebê, sendo tão desejado o primeiro filhinho, né? Foi uma aula abençoada. O mundo de Deus no mundo dos homens. E agora está aí a incumbência do nosso irmão Wagner de trazer a conclusão desta nossa última aula desse terceiro trimestre de 2023. À vontade. Fico muito feliz de trazer aqui a lição 13, porque o Iago é um amigo e eu tenho certeza que foi uma aula maravilhosa. Tenho certeza disso. Vou tentar representá-lo bem aqui nessa lição 13. Amém. Bom, o texto áureo dessa lição está lá em Mateus, capítulo 1, versículo 23, fala assim: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Então, ou seja, o projeto da salvação de Deus é trazer o seu reino até nós. E é interessante a gente fazer essa ênfase aqui, né? As religiões antigas, egípcias, romana, grega, mesopotâmia, a Babilônia, inclusive, elas sempre enfatizaram dos homens buscarem a Deus, ofertando, alimentando os deuses, trazendo oferendas para que os deuses não morressem de fome e nem de sede. Ou seja, o homem tentando se aproximar de Deus. E o que Deus faz? Ele traz Deus até o homem, Jesus Cristo. Ele traz o seu reino até nós. As religiões antigas eram um caminho na vertical. O judaísmo e, mais precisamente, o cristianismo, o Senhor nosso Deus se fez presente até esse homem. Pecador, impróprio, impuro, não tínhamos salvação, e o Senhor nosso Deus, ele vem se fazer no meio de nós. O próprio Jesus significa o reino de Deus. O reino de Deus. E a encarnação de Cristo representa isso, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Está lá em João, capítulo 1, versículo 14. A mensagem do reino. Após a tentação no deserto, nosso Senhor deu início ao seu ministério, falando assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, através do seu próprio ministério. E os valores desse reino. No Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino, onde destaca, se necessário, o controle da ira, a fuga da imoralidade sexual e o casamento indissolúvel, a honestidade no falar, não revidar ofensas e assim por diante. Os valores éticos desses embaixadores do reino, que somos nós, os cristãos, aqueles que seguem a Cristo e aceitam Cristo. Todo reino tem uma embaixada. E a embaixada de Cristo é a igreja. Para onde que os pecadores, para onde que os necessitados, para onde que todos devem recorrer para poder se aproximar do reino de Deus? A igreja, porque é a coluna e firmeza da verdade. E alguém aí do outro lado, né, ouvindo essa palavra, pode pensar assim: igreja, porta, parede, janela? Não estou falando desse templo físico. Estou falando de cada um de nós. Nós somos a igreja. Está com dificuldade? Quer uma palavra de sabedoria? Procure o presbítero Eduardo, procure o irmão Silvio, procure a mim, procure o irmão Davis, ou procure alguém que seja de Deus aí perto de você nesse momento, porque nós somos a igreja. Nós somos o representante de Cristo aqui nessa terra. Nós somos o reino de Deus. E quais são os males de uma vida no mundo? A escravidão do pecado. Os filhos da ira, eles recebem a condenação eterna. Certa vez, Spurgeon falou assim, que nós lutamos uma batalha na qual o inimigo já está posto no terreno. Não é que estamos aqui esperando o inimigo avançar. Nós já estamos no terreno, progredindo nesse terreno, porque o mundo jaz maligno, e tentando salvar alguns, para que a maior parte possível, porque Deus não quer que ninguém se perca, chegue até o reino de Deus, o reino dos céus. E devemos esperar esse reino? Não, porque ele já veio. É Jesus Cristo. Ele é o nosso reino. Fala assim em conclusão: os judeus aguardavam o reino literal para libertar da opressão política, social e econômica. No entanto, Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Está em Lucas. Isto é, não seria terreno, mas espiritual. O nosso reino é nessa terra, mas ele é espiritual. Ou seja, nós não somos daqui.
Um dia nós iremos a Jerusalém Celestial. E por aqui estaremos para proclamar esse reino de Deus aqui na terra. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Amém. Queridos, chegamos ao final de mais um trimestre aí, rico, abençoado, próspero, edificante, onde nós trouxemos aqui a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo Espírito da Babilônia. Foi um trimestre aí abençoadíssimo. Creio que muitas vidas foram edificadas. E agora eu pedi aqui para o nosso irmão Silvio ele fazer a chamada aqui de uma bênção futura que está para vir para a sua vida. É a chamada para o nosso próximo trimestre. A nossa próxima revista, no próximo trimestre, né, sem ser domingo que vem no outro, aí, em outubro, né, que inicia, até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. É a nossa missão, né, o ide de Jesus. Jesus disse, ide, pregai o evangelho a toda criatura, né, ensinando-as e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é nossa missão realmente ir até os confins da terra, ensinando, pregando o evangelho. Essa próxima lição está repleta aí de ensinamentos. Eu estou vendo aqui sobre missões transculturais, né? Contribuição, responsabilidade, a igreja e o sustento missionário, os desafios da janela 1040, né? Missões e a igreja perseguida, né? Muitos países aí estão com as portas fechadas, têm aí matado, né? Assassinado muitos cristãos, muitos países que os cristãos não podem ler a Bíblia, não podem ter uma Bíblia, enfim, essa lição do próximo trimestre é uma lição maravilhosa. Participe, venha para a Escola Dominical. Vai ser marcante, queridos, o encerramento aí do ano de 2023 até os confins da terra, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus. Queridos, nós temos uma novidade para o próximo trimestre aí. Nós da Assembleia de Deus Ministério de Taubaté estamos aí numa crescente pela misericórdia e bondade do Senhor, através do Papo de Escola Bíblica Dominical, onde você, aí na sua casa, no seu lar, tem nos abençoado com a sua companhia e frequência, a participação conosco. E agora o nosso irmão Wagner ele vai apresentar para você qual é esse nosso próximo desafio. Irmão Wagner, fique à vontade. Essa aqui é a revista da lição bíblica dos jovens. Então, a partir de então, nesse projeto do nosso Papo Escola Bíblica, também será gravada as lições para o jovem, para esse grupo, para essa parte da nossa igreja, essencial, importantíssima, para que também sejam alcançados. E eu tenho certeza que, como diz o jovem, né, vai bombar. Bombar no podcast, bombar no YouTube, vão mandar os links nos seus grupos, e tenho certeza que vai ser muito bom, vai ser edificante. O reino, né? Vamos fazer expandir esse reino. E a lição dos jovens fala assim, a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Isso. A pessoa até crê, mas sem fé. Então, ou seja, crê de forma errada. E essa lição aqui, eu tenho certeza que ela vai trazer para o ponto certo o local da fé. Como fala a palavra de Deus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, algumas lições falam sobre esse assunto. Fé, o ponto de partida para uma vida com Deus, intimidade. Não basta apenas crer, é crer com fé. Lição 2, fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. Lição 3, fé para crer que Deus existe. E assim seguem as 3 lições, não vou dar o spoiler, até 13ª. Fé para crer que Deus existe. Sobre esse tema, existe um livro muito bom, Dr. Rodrigo Silva, O Ceticismo da Fé. Ele fala que teve que investigar a sua incredulidade nesse livro para ele poder provar a sua fé. Não é uma fé incrédula, é uma fé que tem fundamento. Uhum. O ceticismo, né? A pessoa cética é aquele que duvida. Ele duvidou da própria fé para poder entender que fé é essa em Jesus de Cristo. Benção. Amém, queridos. Amém. Amados, então está aí, lançado para você o próximo desafio para o nosso próximo trimestre. Tanto você adulto, quanto você jovem. Participe conosco aí. Como o irmão Wagner falou, né? Vai bombar. E eu peço para você, deixe o seu like. Compartilhe aí esse vídeo, esse papo de Escola Bíblica Dominical com os seus contatos. Seja você também um canal de bênção. Esse foi o nosso resumo geral do terceiro trimestre. Que Deus abençoe a sua vida. Irmão Silvio, muito obrigado pela sua presença. Amém. Eu que agradeço a oportunidade. Cooperação não vai, Deus continue abençoando, fazendo prosperar.
Ó, queridos, hoje não teve presente não. Hoje só teve só a companhia deles que foi abençoadíssima. Que Deus abençoe em nome de Senhor Jesus. Venha para a Amém. escola dominical, venha.